Hoje devemos concluir esse capítulo de doutrinação que começou na semana passada. Lembrando que a história tem o início da intercessão de uma mãe por um filho chamado Marinho, é dado esse pseudônimo, e que houvera sido padre na sua última encarnação por influência da mãe, sobretudo. E que ele já fazia um bom tempo que estava na espiritualidade, numa situação de revolta e de contrariedade ao que encontrou lá, sobretudo por se conflitar com as promessas religiosas que ele tinha como sacerdote da Igreja Católica. É procurada a ajuda de um padre, mas um padre de um espírito que houvera sido padre na última encarnação, mas que tinha exatamente as possibilidades de intermediar a ajuda ao Marinho, já que ambos houveram sido padres e seria uma forma facilitadora de ajudá-lo a mudar a situação mental que ele estava vivenciando. A mãe dele procura a ajuda justamente porque notara um certo tédio, um certo aborrecimento que ele já sentia pela sua condição mesmo de desequilíbrio, mas pelo tempo que ele já estava assim, vivenciando esse clima de revolta. O que é mais importante aqui, que deve ser utilizado por nós, em termos de contextualização do livro, é que o socorro espiritual que vai ser dado a Marinho é através de uma reunião mediúnica. E a espiritualidade já deixava claro, a gente inclusive avaliou isso aqui no último encontro, de que não é que essa ajuda fosse indispensável, mas que seria facilitadora devido a uma série de circunstâncias do magnetismo humano que seria aproveitado durante a reunião mediúnica para socorrer com mais eficácia Marinho. Mas que, por outro lado, os participantes da reunião mediúnica seriam muito beneficiados, não só pela vivência da caridade espiritual, mas pelas provas e convicções que poderiam ficar mais firmes sobre as questões da imortalidade. Outro aspecto interessante que eu quero lembrar é aquele de que o grupo mediúnico não era um grupo mediúnico muito especial. Era um grupo cheio de imperfeições e necessidades que diríamos comuns à maioria dos grupos mediúnicos das instituições espíritas que nós conhecemos. Onde havia aqueles participantes que descria do que ocorria em termos de mediunidade. É o mesmo grupo que havíamos falado no capítulo anterior, onde a médium Otávia, que foi alvo de muita desconfiança a comunicação que ela deu, onde um espírito que houvera sido trabalhador do grupo se manifestou e muitos não acreditaram. Então Otávia agora novamente iria ser usado os seus recursos mediúnicos para socorrer ao Marinho. Então isso para nós ajuda em vários aspectos. Um deles, a participação eficaz da espiritualidade nos trabalhos mediúnicos, mesmo perante as imperfeições que muitas vezes os grupos apresentam, que é esse que está sendo analisado. As vibrações formada pelos pensamentos e que produz um material que é muito usado na espiritualidade para determinadas atividades, inclusive curativas, durante a reunião mediúnica. Então a reunião mediúnica ocorre e todos nós, os participantes, através do que pensa, do que sente e do que se passa ali durante a reunião, emite uma determinada quantidade de fluidos magnéticos que são utilizados pelos benfeitores espirituais. Isso que nós iremos hoje continuar a analisar quando o Marinho é alvo da intervenção da sua mãe e desse ex-colega
de profissão, entre aspas, ex-colega de sacerdócio, que ao chegar lá consegue convencê-lo de ser ajudado. Coisa que a princípio ele fica contrariado, isso nós comentamos no final do nosso encontro, mas mesmo contrariado, o padre que intermedia usa de recursos psicológicos e espirituais para o êxito da proposta. Entre outros, quando ele é alvo de uma pergunta: você é do grupo dos redimidos ou dos revoltados? E ele diz: eu sou do grupo da boa vontade. E nem diz uma coisa, nem diz outra, e a partir dali estabelece a ajuda para o marinho. É a partir daí que nós iremos continuar hoje. Soares, gostei, viu, do resumo. Excelente. Da recapitulação, muito bom. Agora Porque reaviva a memória. É. Muito bem, viu? Você sabe que a gente, quando quer pegar no seu tempo, quando é para elogiar, vamos elogiar. Então vamos agora para a continuação. Sim, e temos aqui uma introdução de Lucas, o Evangelho comentado por Emmanuel, Lucas 22, 32. De todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Vamos fazer aqui algumas observações para começar o nosso estudo de Missionário da Luz. O primeiro, vejam, quando Emmanuel começa dizendo aqui de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Por quê? Vamos entender aqui. Primeiro, a fé viva e ativa é aquela que se expressa na nossa vivência dos ensinos de Jesus na nossa atual encarnação. Aonde primeiramente a gente conheceu, se sensibilizou e passou para vivenciar. E é aí onde se consubstancia a fé viva, que é a fé que vem da vivência. Mas como é que Emmanuel aqui coloca? É das mais difíceis de serem consolidadas. Por quê? Por causa do nosso passado reencarnatório. Não é por causa do presente. Porque no presente, sobretudo, ao conhecer a doutrina espírita, a revelação do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, aonde nós somos chamados a usar a inteligência, a lógica, o bom senso, a gente não tem dúvida. Sabe o que é certo e está convicto do que é certo. Tudo bem. Esse estágio é fácil, porque vem da ação do nosso intelecto, da nossa mente. A segunda parte já não é tão fácil, que é a da sensibilização. Mas ainda aí, os êxitos que a maioria de nós pode conseguir são profícuos. E quais são esses êxitos? De estar com o sentimento aberto para a vivência do bem. Primeiro conheceu e agora quer fazer o bem. A questão é a fomentação da materialidade desse querer, que muitas vezes apenas ocorre em rápidos e pequenos espaços que nós nos concedemos. E a dificuldade, que aí eu faço a menção do passado nosso, é porque no passado nosso nós sabíamos, nos sensibilizamos e realizamos o vício, o desequilíbrio e as atitudes contrárias às leis de Deus. O que a gente tem do passado para ser resolvido atingiu os 3 níveis. Os 3 níveis de desequilíbrio. A gente pensou, sentiu e fez o mal. Agora, quando é para nós resolvermos a situação, o último estágio, que é o do fazer,
ele precisa de uma garra, de uma motivação e de um sustentáculo que normalmente, quando nós estamos reunidos em grupos, em estudo, ou em grupos que se envolvem para a prática do bem, há um entusiasmo, que é da coparticipação. Mas no dia a dia em que a gente se separa do grupo espírita mesmo, e tem que enfrentar as coisas, encarando elas na realidade da vida material, que o mundo em que a gente vive é um mundo materialista, unicista, imediatista. E nesse mundo, no dia a dia, a gente sofre muito impacto. E por isso tem tanta dificuldade em manter um comportamento e uma atitude estável de renovação. Então a gente fica tendo altos e baixos, tem ações pelo bem, mas nem sempre está sensível às interferências dos espíritos benfeitores para fazer o bem. E é por isso que Emmanuel diz isso. De todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Mas ele dá um caminho aqui auxiliar. Vamos ver que caminho é esse. Em plena oficina humana, ou seja, em plena reencarnação, é imprescindível para que a gente logre essa conquista da fé viva e ativa. Reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. O que é esse reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis? É a mesma coisa de dizer, reconheças e tens consciência de que és um espírito em transição pelo corpo e de que todas as coisas materiais, nada te pertence. O teu corpo meramente utiliza temporariamente. E é preciso que tu estejas bem conscientes disso para lograres o êxito na vivência da fé, né? Da fé viva e ativa. Enquanto a gente estiver muitas vezes envolvido com os enganos da matéria, da posse e dos bens, a gente é flexível a quedas, a altos e baixos, a ter a fragilidade da renovação colocada em testes e muitas vezes em fracassos. Mas vamos aqui para o nosso tema, doutrinação. Daí a minutos, providenciava-se a incorporação de Marinho. Pronto, o Marinho chegou na reunião mediúnica, sob forte excitação, que tomou a intermediária médium sob forte excitação. Otávia, provisoriamente desligada do veículo físico, mantinha-se agora algo confusa, em vista de encontrar-se envolvida de fluidos desequilibrados, não mostrando a mesma lucidez. Que tem um detalhe importante que nós precisamos entender em relação ao trabalho mediúnico. Veja, a preparação, Otávia é esclarecida, é evangelizada, é uma médium de fato habilitada ao trabalho, mas no momento em que ela se afasta do corpo físico e começa a se impregnar do teor psíquico de Marinho, ela se sente meio envolvida de fluidos desequilibrados. E é aí onde muitas vezes até a pessoa que tem a mediunidade ostensiva fica com o seu clima de dúvida. O que é que está vendo? De fato, tem um espírito aqui que está se aproximando para se comunicar. É delicado o momento, porque há um envolvimento dos fluidos confusos e conflitivos do espírito, que no caso era o Marinho, e os da própria médium. Vamos ver o que vai ocorrer em seguida. Um instrutor de elevada condição hierárquica substitui Alexandre junto da médium, passando o meu orientador a inspirar diretamente o colaborador encarnado que dirigia a reunião, o doutrinador.
vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes. E aí é onde outra vez é destacada essa importância do conteúdo psíquico dos participantes durante a reunião mediúnica. Que esse conteúdo é utilizado como material pela espiritualidade benfeitora para o socorro aos espíritos que estavam ali se comunicando. E esse outro ponto que é citado aqui no começo é que Alexandre vai inspirar o doutrinador. E por isso ele se afasta da médium, mas ao mesmo tempo outro espírito no nível de Alexandre vai estar dando apoio à médium. Em resumo, é um serviço de parceria, de colaboração múltipla, né, entre participantes do mundo físico e participantes do mundo espiritual. Este material representa vigorosos recursos plásticos para os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materializem providências, né, providencialmente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Eu tive que sintetizar um pouco o texto, porque o parágrafo ele é bem largo. Então, o que se destaca aqui que é importante é nós entendermos que esse material psíquico, ele é uma substância, que poderíamos dizer uma matéria, que é utilizada pela espiritualidade de uma forma importante e eficaz. Nesse caso, para materializar, inclusive, certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e confiança nas almas infelizes que estavam se comunicando. E vamos continuar a entender o que vai haver. Com raios e energias de variada expressão, emitidos pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum. Não obstante, permaneçam no corpo físico. Ora, todo esse desenrolar que nós estamos compartilhando de informações, em termos de atividade espiritual, só veio a conhecimento de nós encarnados, principalmente do movimento espírita no Brasil, a partir de André Luiz. Porque ninguém pensa que tem esses detalhes no Livro dos Médiuns ou em outras obras da codificação. Não tem. Só nas obras de André Luiz é que a gente vai tendo a noção dos detalhes do que ocorre na reunião mediúnica, das interferências espirituais. E aqui, outra vez, deixando bem clara a importância desse material emitido pelos participantes, pela mente e pelo pensamento, durante a reunião mediúnica. A princípio, o sacerdote Marinho, né, demonstrava imenso desespero e pronunciava palavras fortes, que ele denunciava rebeldia. Realmente, quando ele se viu onde estava, ele ficou revoltado. O interlocutor, contudo, né, o doutrinador, falava-lhe com serenidade cristã, revelando-lhe a superioridade do Evangelho vivido sobre o Evangelho interpretado. Porque Marinho ali estava evidenciando aquele papel de alguém que conhecia o Evangelho, mas que não viveu. E por isso estava naquele clima de desassossego e de rebeldia. Outro ponto aqui importante é a calma e o equilíbrio que o doutrinador tem que estar evidenciando durante os diálogos e as conversações
Não importa o nível de desequilíbrio que o espírito esteja expressando através do médium. Mesmo que o espírito esteja gritando revoltado, o doutrinador não entra no clima emocional do espírito. A certa altura da doutrinação, percebi que Alexandre chamava a si um dos diversos colaboradores que manipulavam os fluidos e forças recolhidas na sala e recomendou-lhe que ajudasse a genitora de Marinho a tornar-se visível a ele. Vejam que coisa, né? O material recolhido dos médiuns que iria servir para os espíritos densificar as vibrações da mãe de Marinho para ajudar ele a poder ver, porque mesmo desencarnado ele não vê de jeito nenhum a mãe dele. Alexandre, abandonando por momentos o seu posto junto ao doutrinador, aplicou passes magnéticos na região visual do comunicante, compreendendo então que ali se encontravam em jogo interessantes princípios de cooperação. Então, fora os recursos para ajudar a densificação do corpo espiritual da mãe de Marinho, ainda foi necessário que Alexandre aplicasse passes em Marinho durante a comunicação para ajudar ele a ter a visão mais ampliada. Tinha que ser uma ajuda para melhorar a visão de Marinho e uma ajuda para densificar o corpo espiritual da mãe dele, para que ele pudesse alcançar a percepção dela. E ainda tem gente que acha que desencarnando vai ver todos os espíritos. E alguns que acham que vão ver Jesus, o Deus. Porque muitos não têm dúvida. E aí vai ser difícil. Nós nos lembramos daquele caso de Cavalcante, né, no livro Obreiros da Vida Eterna. Que Cavalcante era um católico, praticante do bem. Não era simplesmente porque ele era um católico. Ele era um católico e praticante do bem. Só que para ele desencarnar foi a maior dificuldade. E ao adentrar-se no plano espiritual, ele disse logo: eu quero uma audiência com Deus. Porque no entender religioso do Cavalcante, ele teria as possibilidades de, entrando após a morte no reino dos céus, ver Deus. E nesse ponto eu acho até importante aqui fazer uma colocação. Por quê? Nós aprendemos com a doutrina espírita um nível de conhecimento sobre a realidade espiritual que as demais religiões não transmitem. Eu me lembro até do comentário que a gente andou tendo sobre, por exemplo, no centro espírita ter palestras de um padre ou de um pastor. E vejam só o fato que aqui a gente precisa compartilhar. Vocês imaginem que no centro espírita é trazido espíritos necessitados e muito de ter consciência do que houve com eles. Entra no centro espírita e tem um sermão de um padre. Ele vai sair de que jeito? Porque no caso mesmo do livro Obreiros da Vida Eterna, foi o maior trabalho para poder ir abrindo o entendimento de Cavalcante, o fato de que o que ele aprendeu na Igreja Católica não estava complicando. Tem também outro caso relativo a isso que nós estudamos nos Mensageiros. Tem uma jovem que houvera ficada viúva do noivo e que para desencarnar foi outro problema, porque quando o noivo aparecia para ela, ela ficava apavorada. Ela já tinha morrido, entre aspas, e ficava apavorada quando o noivo, que tinha partido antes dela, se aproximava dela. Porque ela no conceito meio troncho da igreja, não admitia vida espiritual e que o noivo aparecesse para ela.
E aí é quando os espíritos vêm intermediar, inclusive com André Luiz, para ajudar ela até se passando como médico. Não sei se vocês se lembram, eu estou mais ou menos lembrado disso. Para aí o noivo depois poder se aproximar dela e levar ela para um plano espiritual lá com ela. Então, pelo amor de Deus. Eu até havia dito, o Espiritismo entende e compreende a importância de toda a religião. Mas não vamos querer que para os humanos encarnados, o entendimento que a gente tem do Espiritismo seja absorvido assim pelos outros. E quando outros vêm para transmitir o conteúdo religioso que eles têm dentro do centro espírita, eu não acho isso muito indicado, não. Porque, na verdade, para ajuda e socorro a muitos espíritos, isso é um problema. Não é uma ajuda, é um problema. Porque os conceitos no plano espiritual, eles são levados como condicionamento. A pessoa, no caso mesmo que a gente citou do Cavalcante, ele era um católico caridoso e praticante do bem. Foi um problemão. Porque estava muito radicado os conceitos da igreja no psiquismo dele. Bom, então ali se encontrava em jogo interessantes princípios de cooperação. Porque era tanto a ajuda para o Marinho melhorar a capacidade visual, quanto a ajuda para a mãe de Marinho se materializar aos olhos dele. Continuando. A genitora amorosa resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras por alguns minutos, enquanto o filho elevaria a percepção visual até o mais alto nível ao seu alcance, para que pudesse efetuar um encontro temporário de benéficas consequências para ele. Então, é incrível, né, a dificuldade que o Marinho tinha para ver a mãe. E, de certo modo, haver todo esse conjunto de socorro para que ele pudesse ver. Continuando. Voltou Alexandre a fixar-se ao lado do dirigente, que era o doutrinador. E, com surpresa, ouvi que o amigo encarnado, o doutrinador, desafiava o exasperado comunicante agindo francamente por intuição. Porque, vejam, é muito comum e é até positivo que o doutrinador não seja médium ostensivo e muito menos de vidência. Ele tem que estar num nível de sensibilidade para, pela intuição, perceber alguma sugestão sobre o que dizer ao espírito que está se comunicando. E aí, ele, o doutrinador, diz a Marinho: observe em volta de si, meu irmão, reconhece quem se encontra ao seu lado? Veja, o doutrinador não estava vendo ninguém não, tá? Ele teve que dizer isso por intuição de Alexandre. E aí é quando o espírito, né, se denuncia dizendo: minha mãe. Tem uma expressão aí a mais, né, que ele chora, né, que ele diz em planto, disse ele. E aí, mais adiante, tem uma parte que eu destaquei, que é porque quando a mãe dele vai conversar com ele e diz ao filho, né, porque não rendesse ao amor de nosso Pai Celeste, meu filho. Disse a genitora emocionada, abraçando-o. Chega de vãs discussões e de contendas intelectuais. Marinho, a porta de nossas ilusões terrenas cerrou-se com os nossos olhos físicos. Não transfira para cá os nossos velhos enganos. Porque, olha, é incrível como a humildade, em termos de virtude, é o maior facilitador para que qualquer espírito entenda a realidade do mundo espiritual, como foi o caso da mãe dele. A mãe dele, sem dúvida nenhuma, tinha sido uma católica,
até porque insistiu para ele ser padre. Mas, em termos de virtudes, que facultou com que ela, possivelmente, adentrasse a realidade espiritual sem muita dificuldade, é a humildade. De, ao se perceber numa situação nova, ser sensível à ajuda que muitas vezes lhe é dada. Porque um dos grandes problemas que a gente tem, tanto entre nós encarnados, quanto entre os espíritos desencarnados, é a gente ter a abertura de querer receber ajuda. E muitas vezes a gente acha incrível. Não, mas todo mundo quer ser ajudado. Quer? Todo mundo quer ser ajudado? Muitas vezes não. Porque há pessoas que pensam assim, às vezes se tem esse raciocínio rápido. A virtude da caridade, de dar e de ajudar. Nós sabemos do benefício de nós sermos instrumentos do bem. Mas vejam, por outro lado, para receber com gratidão, exige muita humildade. Exige humildade, resignação. Que não é por estar vivendo uma situação de penúria que a criatura humana é aberta a isso. Nem durante a encarnação e nem desencarnado. Porque mesmo desencarnado e sofrendo muito, basta lembrar André Luiz, que ficou uns 9 anos para poder se abrir a receber ajuda. Muito espírito não quer ser ajudado, nada. Endurece, mesmo sofrendo muito, e não quer receber ajuda. E aqui a mãe dele tenta tocar o coração dele. Dizer, olha, chega de vãs desilusões e contendas. Continuando. Os encarnados presentes viam tão somente o corpo de Otávio, dominado pelo sacerdote, que lhes era invisível, quase arrebentasse de soluços atrozes. Mas nós víamos além. A nobre senhora desencarnada postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo em lágrimas de reconhecimento e amor. Vejam, as pessoas que participam ou já participaram durante algum tempo de reuniões mediúnicas, esse quadro aqui que é colocado ocorre muitas vezes, aonde de repente durante uma comunicação um médium desmancha-se em choro. E se a pessoa não tiver uma ideia do que pode estar havendo no plano espiritual, fica achando até incompreensível, mas por que isso? E é nesse quadro mesmo que aqui é mostrado, a gente entende o que é que estava vendo. Um encontro de uma mãe que fazia anos que tentava ajudar o filho e que agora estava vendo a possibilidade de realizar-se plenamente. E isso era transmitido para o psiquismo do médium. Qual era o resultado? O médium chorava até onde houvesse lágrimas, porque o médium transmite e percebe a sensação, sobretudo emotiva, do espírito. O espírito lá chorando muito, ligado ao médium. O médium se derrete de planto. Continuando. E aí ele vai dizer, minha mãe, posso acompanhá-la para sempre? Ele diz depois de ter sido tocado, né? E a mãe diz, por enquanto não, meu filho. Poderá você distanciar-se do desequilíbrio neste momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores. Tem mais alguma coisa que ela diz, entretanto, há que transformar sua condição vibratória através da renovação íntima para o bem. Então, o caminho não era tão fácil assim, né? Porque o Marinho, na precipitação, a qual certamente ele já era acostumado há muito tempo, ele não fez como ocorreu, por exemplo, com o apóstolo Paulo, Senhor, o que queres que eu faça? Não, ele foi logo dizendo, eu quero acompanhar a senhora logo. Eu quero estar logo vivenciando um nível
de afetividade e de amor que estava sentindo ali, mas não era assim. E aí ela vai dizer, por enquanto não. E vai dando a ele os caminhos, né? Primeiro, se distanciar do desequilíbrio, da revolta, quebrar os elos, as correntes que o prendiam às zonas inferiores e que exigiria vontade, quer desencarnado ou encarnado. Porque muitas vezes quando a gente está encarnado, é muito usada essa desculpa, infelizmente, às vezes pelo espírita, que diz assim, a gente no corpo, envolvido com a matéria, é muito difícil. No plano espiritual não vai ser mais fácil, não. Sobretudo em relação a vícios e desequilíbrios morais. E aí ela conclui dizendo, há que transformar sua condição vibratória através da renovação íntima para o bem. Esse é um trabalho que nós, com a ajuda do Espiritismo, temos que fazer o máximo durante a encarnação. Porque lá depois vai ser mais difícil e não vai deixar de ser imprescindível se quisermos estar numa condição de relativo equilíbrio. Providenciaremos todos os recursos necessários à sua vida nova, desde que você modifique sinceramente os propósitos espirituais. Dê-nos a boa vontade fiel a Jesus, e Jesus nos auxiliará quanto ao resto. Então, ela pelo menos ajuda em termos de segurança a ele, dizendo, providenciaremos todos os recursos à sua vida nova, mas é preciso que você se modifique sinceramente os propósitos espirituais. Olha, isso que ela estava dizendo a Marinho é o mesmo que os espíritos elevados dizem a nós mesmos e muitas vezes a gente não percebe. Porque a ajuda espiritual que estava tendo lá da mãe, muitos de nós têm de espíritos que têm afeto por nós igual ao superior ao que a mãe de Marinho tinha por ele. E a questão toda nossa está aberta a se sensibilizar a isso. Porque essas propostas de renovação aqui que ela está dando a Marinho, a gente recebe, mesmo durante a encarnação. E a dificuldade de atender é a mesma. Não é porque a gente está encarnado que é mais difícil de atender, não. A dificuldade é proveniente ainda de não estarmos suficientemente abertos à renovação proposta pelo Evangelho do Cristo. Se a gente tiver aberto a essa renovação, a ajuda não falta. Como até ela disse aqui a ele, providenciaremos todos os recursos. Agora é preciso que a gente conte com a sua boa vontade, fiel, e Jesus nos ajudará no resto. E continua. A princípio, você experimentará dificuldades e dissabores. Será assediado pelos antigos companheiros, que se converterão em adversários, mas sem a luta que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. Olha, tudo isso que ela está dizendo aí em Marinho é a demonstrações e exortações a todos nós que vamos tomando conhecimento. Porque ela está dizendo aí algo que todos nós também recebemos da espiritualidade. Primeiro, a advertência de que não é porque a gente está querendo fazer o bem que será fácil. Que adversários, contrários, ex-companheiros de desequilíbrio do passado não irão querer colocar problemas. Irão. Esse assédio irá ver como ela também estava aqui advertindo a Marinho. Mas aí ela deixa claro, mas sem luta, sem a luta que facilita a aquisição dos valores,
não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. Então tem que adquirir com esforço e com luta mesmo. Não é com facilidade, não. É com vontade decidida de renovar-se. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz, somente em virtude da amorosa cooperação de nosso plano, mas recebeu o auxílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Então, como ocorre inclusive com qualquer um de nós, se dependesse exclusivamente da espiritualidade elevada que nos quer ajudar, nós seríamos arrebatados, como os nossos irmãos, inclusive, evangélicos esperam. Mas, na verdade, as leis de Deus colocam como determinismo absoluto o livre-arbítrio nosso aderindo à renovação. Mas, como aqui é dito, ele receberia o auxílio fraterno. E a expectativa é essa, de que ele utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala. Mais adiante é falado sobre isso pelos nossos instrutores, salientando-se o de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte, demonstrando ele certa teimosia em face da verdade. Um dos orientadores espirituais fez ver à distância os despojos em decomposição. E mais adiante ele grita, e rende-se, por fim, à evidência dos fatos. Esse último caso, que aí é enfocado, veja, a espiritualidade tem por padrão sempre o uso do afeto, do amor, do envolvimento terapêutico. Mas há casos onde só uma balançada forte no espírito é que acorda ele. Que era esse caso do comerciante, que ele era renitente em não admitir que houvera desencarnado. E chegou o ponto onde a providência divina de socorro a ele foi utilizarem o material magnético da reunião e fazer com que ele visse um quadro aonde ele enxergasse o corpo em decomposição. Para que ele, de fato, se desse conta de que ele tinha desencarnado. Em todos os serviços, o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores encarnados satisfez eficientemente. Não era mobilizado apenas pelos amigos de mais nobre condição que necessitavam fazer-se visíveis aos comunicantes. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios e ideias formas que agiam beneficamente sobre o ânimo dos infelizes. Então, eram muitas as utilizações, os recursos e o aproveitamento desse material emanado pelos participantes durante a reunião mediúnica. Inclusive, emanados da própria médium. Depois eles, inclusive, salientam isso aí. Que a própria médium também, como todos que estavam ali no grupo, em sinergia emitiam magnetismo, vibrações mentais, psíquicas e espirituais que eram aproveitadas pelos espíritos benfeitores. E aqui vem o último slide de hoje que nós trouxemos. Reconheci, é o último parágrafo, uma parte dele, que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênçãos junto aos sofredores, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios
se estivessem dispostos a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem. Então, André Luiz faz essa reflexão aí no final, que tem uma importância grande, que é de que, olha, por mais ajuda que a espiritualidade benfeitora queira fazer e que faz, era necessário reconhecer que a dificuldade do aproveitamento máximo só tinha uma causa: os próprios necessitados que precisariam se habilitar a receber. Porque da parte da espiritualidade, tudo o que fosse possível faria. Mas aí a outra parte, que é aquela que cabe a cada um de nós, tem que ser realizada. Os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmo aos trabalhos do bem, tal qual acontece conosco mesmo durante a encarnação. A realidade é que o próprio trabalho mediúnico, como é mostrado nos livros de André Luiz, é um trabalho que a gente diria apenas de diversificação de planos. É como se o próprio estágio que nós vivemos de encarnados pudesse ser visto e analisado como um plano espiritual, que vive em conexão com outros planos espirituais menos densos, que é dos espíritos ao redor da Terra, e que intercambiam de um lado e do outro para que todos evoluam e progridam o mais rapidamente possível, cumprindo os objetivos das leis de Deus. Mas a gente poderia muito bem se ver como, de fato, na realidade somos espíritos que apenas têm uma roupagem mais grosseira do corpo material, mas que em essência, em atividade, em possibilidades, tem que se perceber como a sua essência é espírito. Para atividades, intercâmbio espiritual, progresso. Bom, esse foi o último slide. Se algum aí de vocês tiver alguma pergunta, alguma colocação, ainda temos algum tempo. E na próxima semana será obsessão. Depois será passes. Isso? Depois vai ter sobre passes. Inclusive, nós estamos para organizar o treinamento de passes no Bezerra de Menezes no domingo pela manhã, porque não há outro dia propício. Porque quando é realizado à noite, sempre há algum problema de, por exemplo, reuniões em outros centros espíritas. Há o problema de pessoas que estudam à noite. Então vai ser no domingo pela manhã. Possivelmente, ainda eu estou confirmando, será de domingo a 8 dias, lá no Bezerra de Menezes. Uma pessoa foi daqui do Eurípides que falou que queria participar do treinamento de passes. Foi Thaisa. Depois eu vou até mandar avisar alguém mais. Então, por coincidência, não é possível que de hoje a 15 a gente comece a estar falando aqui do livro Missionários da Luz sobre Paz. Mas se não de hoje a 15, mas logo a gente vai estar tratando dos capítulos relativos ao passe do livro Missionários da Luz. Mas já fica aí o aviso, depois se vocês puderem, repasse para alguém que esteja com interesse. E esse final de semana, Soares, como é que foi lá no CE? Eu fui lá no sábado à tarde, porque no outro dia não deu, porque eu tinha muitos compromissos de palestras, tinha que organizar muito material, né? Mas eu fui no sábado à tarde. A gente participou de uma parte onde teve as palestras, mas não pôde ficar para as cartas, porque as cartas seriam depois de 6 horas da noite. E aí já tinha o estudo do Esperanto, já tinha a questão do compromisso lá no Bezerra de Menezes, não deu para ficar.
Mas eu soube por alto, pelo menos eu conversei com o Walter, que esteve lá no domingo, e disse que foi um trabalho assim bem profícuo, bem realizador. Não sei se alguém mais aqui esteve. Tu estivesse, Dora, nos 2 dias? Assisti até Os 2 dias? Terminou 7h30. No sábado, não foi? Eu no domingo fosse também? Não, no domingo eu não fui, não, mas se todo problema comigo. Então, ótimo. Graças a Deus. Assisti até as cartas. E também a gente teve umas palestras, tudo, assisti tudo. Fiquei lá até terminar. O próximo evento agora, grande que nós vamos ter, é o de Divaldo Franco no dia 1º. Não, vai ter Divaldo Franco antes. 1º de novembro, sexta-feira. Tu vai vender, tu vai trazer os... Depois, não, o de Divaldo, ainda não entregado, depois eu trago. O de Divaldo custará R$70. É Divaldo e um palestrante que vem lá da Paraíba. Quem é? André Gaioso e Divaldo Franco. Se no dia 1º de Ela é Renato, é? novembro, em Renato Machado. Traz, eu acho, pra gente. Certo. Então, alguém tiver alguma pergunta, senão a gente vai para a prece, depois vai ter o passe.